Boa tarde, queridos e queridas, graça e paz. Passando aqui rapidamente para poder trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Por que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança? Porque muitas das vezes a gente está aí, passando por um momento de luta, passando por um momento de tempestade, por um momento de ventos, e às vezes a gente vai esquecer que Jesus, ele está no barco conosco, ele está ali tranquilo no barco, e aí a gente acaba entrando em desespero por ver o vento fazer com que a gente se chacoalhe para um lado e para o outro naquela agitação, o barulho da tempestade zunindo no nosso ouvido, muito medo, pavor, mas a gente chega até Jesus e clama por ele. E Jesus, ele vai ali, ele levanta, ele diz para o vento e para o mar, para poder eles se acalmarem, se aquietarem, e eles o obedecem. O que aconteceu nessa situação aqui? Essa mensagem, ela tem ardido ao meu coração, Marcos, o Evangelho de Marcos 5. Mas antes de Jesus chegar aqui em Marcos 5, houve uma resistência. Qual foi essa resistência? A tempestade e o vento. Às vezes tem coisas acontecendo em nossas vidas, que Jesus, ele já viu, ele já ouviu o nosso clamor. Porém, há uma resistência para poder fazer com que ele não chegue até nós. Eu fui e lembrei, daquela situação aonde que Daniel orava 3 vezes ao dia e por 21 dias a bênção dele já estava liberada, porém o príncipe da Pérsia estava impedindo de Daniel receber aquilo que era dele, que ele pedia em oração. E conosco hoje também não é diferente. Sempre que está para poder recebermos o milagre, a bênção, há uma resistência. Mas a gente tem que focar, nós temos que perseverar. Hoje aconteceu algo que eu falei assim, Senhor, o que é isso, Pai? Nós temos uma mente de Cristo, nós somos filhas, nós somos amadas, nós somos honradas, nós somos princesas do Senhor. Porém, o milagre ele vai acontecer, mas antes de acontecer o milagre, vai vir a resistência para poder tentar nos intimidar, da gente não chegar do outro lado, da gente não avançar. Mas Deus, ele enviou seu Filho para poder trazer paz para o nosso coração, para poder trazer ensinamento para nós e mostrar que o Senhor, ele está no barco. E aí, Jesus, ele nessa situação toda, ensinando o povo, a multidão que seguia ele chegou um momento, uma certa hora, a qual ele disse que passamos para o outro lado, passamos para outra margem. Vamos de encontro com alguém que está clamando, com alguém que está pedindo socorro, que já não aguenta mais. Talvez existem pessoas que estejam nessas condições, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão sofridas, pessoas que estão amarradas, pessoas aprisionadas, pessoas que estão sem saber para onde ir, correndo de um lado para o outro, pessoas de dia e noite sendo atormentados, sendo perseguidos, sendo maltratados, sendo abandonados, sendo rejeitados, uma doença que talvez te cause dor, um sofrimento na tua alma que traga um desespero para você. Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele já ouviu, ele já viu. O Senhor, ele é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que nos liberta. O Senhor é o Deus que traz para nós um renovo. O Deus do impossível, porque para ele nada é impossível. Eu tive um sonho essa noite, onde eu ia, parecia que eu estava num shopping, que tinha aquele banheiro para homens e para mulheres. Porém, eu entrava nos das mulheres. E o que acontecia? Eu via levantar, sair de dentro do banheiro
muitas mulheres. E uma outra mulher falava assim, ela não estava morta? Eu falava, estava, ela estava morta, ela estava morta. Então, muitas mulheres saindo de dentro desse banheiro que era morta, porém estava viva. E eu falei, Senhor, o que é isso? As mulheres mortas estão vivas. Eu até aquele momento, eu não entendi. Eu fui entender e me deu dor de cabeça. Aí eu falei pro meu esposo, eu tô com dor de cabeça, eu não sei o que é. Eu não sou nem de tomar café antes de ir pro culto, que eu prefiro quando eu voltar eu já fazer meu almoço. E ali na porta mesmo tem um lanche, eu faço ali. Mas hoje eu tomei até um café. E depois a gente tá numa evolução. Nós estamos aí buscando, né? Em propósito, a gente está aí nos entregando em algo que vai acontecer. E nesse lugar, o Senhor me deu a clareza do que foi aquele sonho. Ou seja, a mensagem do nosso Salvador é a mensagem que cura, é a mensagem que liberta. E às vezes as pessoas, o mundo espiritual, não quer que as pessoas ouçam aquilo que Jesus é na minha vida e na sua vida. Que Jesus, ele é a vida. Que Jesus, ele é a cura. Que Jesus, ele é a libertação para nossas vidas. E aí, quer nos intimidar. Querer botar na nossa mente que nós não somos capazes de executar aquilo a qual ele colocou nas mãos de uma liderança para poder nos instruir. O cristão é reconhecido como pequenos Cristo, ou seja, com a mente de Cristo. E nós estamos aí com uma liderança que está nos dando algo para poder fazer e muitas das vezes fica aquela coisa para poder querer dizer que a gente não vamos conseguir, que está enrolado, mas não é. Sabe, na hora que veio a palavra aqui, ó, passamos para o outro lado. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem quem somos nós. Porém, eles não têm poder de impedir a chegada de Jesus para poder resgatar alguém que está ferido, alguém que está aprisionado, alguém que está amarrado, alguém que está preso na condição de escravo do pecado, de sujeira, que está sofrendo, que anda de dia e de noite buscando um refrigério, buscando em tudo quanto é lugar, porém nada encontra que traga paz. Pessoas se machucando, se ferindo, se destruindo. Pessoas que estão abandonadas, mortas vivas. Às vezes, até numa questão de eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou bonita, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou magra, eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa nessa tarde. No tempo certo, Jesus, ele chega e ele liberta, e ele transforma, e ele tira toda a escravidão do pecado. Ele nos dá condições de filhos e de filhas, de servas, de amigas, escolhida, para que todos vejam a manifestação dele sobre as nossas vidas. Outrora, eu era uma perdida, eu era andava aí pelas trevas, achando que estava tudo bem, sendo enganada, sendo aprisionada. Mas Jesus, ele chegou na minha vida e todo dia ele tem me transformado, todo dia ele tem feito algo diferente na minha vida, uma coisa nova na minha vida. Né? Em questão de você falar assim, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é isso, não é sobre isso. É sobre a paz do teu espírito. Não é você viver atribulado, acorrentado, vivo, morto, dormindo em lugares aonde está mortos, enterrados, sonho, esperança, tudo acabou ali dentro daquele cemitério. Nós temos vidas e vida que o Senhor nos dá com abundância. Não olha para as suas condições, só creia que Jesus chegou para você. Jesus chegou na tua vida e tudo se faz novo.
Aqueles demônios ali chegou para poder querer impedir, mas eles sabiam que eles não podiam impedir. Eles foram falar para Jesus, ainda não é chegada a hora, porque eles ficam atormentando, eles vivem trazendo mentira, sempre mentira, para trazer destruição. Às vezes a pessoa está de pé, mas sem sonho, rejeitado, abandonado, morto-vivo, achando que vai viver sempre daquela forma, se torturando, se maltratando, se mutilando, se cortando, se ferindo, para dizer que é para aliviar a dor. Não é nada disso. Só quem alivia a dor, só quem traz paz para o nosso coração é Jesus. É Jesus. Então eu vou deixar aqui para todos que tiver de alcance a esse vídeo, pegar e meditar. Peça ao Espírito Santo que te traga à memória aquilo que te dá esperança. Pede ao Espírito Santo para te ensinar e falar ao teu coração, porque é assim que eu estou falando com ele. E esse sonho, mulheres mortas saindo de dentro do banheiro. O banheiro significa o quê? Sujeira. E eu escutando as descargas e as mulheres levantando, saindo. Sabe por quê? O Senhor, Ele nos chamou para servi-lo. Ele nos chamou para poder a gente anunciar o nome dele. Não olha para a sua condição, para o que vão falar ou deixar de falar de você. Sabe por quê? Eu fiquei muito tempo calada, estou com 54 anos, não tenho vergonha de falar qual é a minha idade, graças a Deus. E outras coisas mais que eu ainda vou revelar aqui, só estou esperando acabar. Falta pouquinho que eu vou revelar aqui para todos vocês. Mas sabe o que me traz alegria? É a palavra do Senhor. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu não vou levar carro, eu não vou levar casa, eu não vou levar esse corpo, eu não vou levar dinheiro, eu não vou levar nada. Eu vou levar a minha fé, assim como Paulo disse. Combati um bom combate. Encerrei a carreira e guardei a minha fé. Independente do que você esteja vivendo, somente creia que você, mulher, você, homem, vocês que estão disponíveis, vocês que creem, vocês que clamam, que pedem socorro, que abrem o seu coração para o Senhor, eis que bato a porta, independente de que seja, qual sexo seja. Se você ama o Senhor, se você quer Ele na sua vida, pegue aqui, a palavra dele. De dia e de noite, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Não olhe as circunstâncias. O meu vídeo não ficou bom. A minha fala não ficou boa. Quem coloca a fala na nossa boca é o próprio Deus. Lembra de Jeremias? Não digas que tu és um menino, porque eu que colocarei sobre ti a minha fala. E bateu lá com aquela tenaz na boca de Jeremias. Como Moisés, eu não sei falar, sou de cor pesada, de fala. O Senhor, Ele não está preocupado com isso, não. Ele está querendo é que a gente fale aquilo que a gente entendeu através da palavra dele. O que eu entendi aqui, que esse homem vivia excluído do meio da sociedade, do meio da família. Vivia ali sendo um ninguém, invisível. Sabe por quê? Porque as pessoas viam ele daquele jeito, desviavam, porque tinham medo dele, porque a força dele era grande, que nem corrente segurava aquele homem. As pessoas tinham medo dele agredir, mas aquele homem sofria, só ele sabe o que ele sentia. E Jesus viu as condições dele. E Jesus, por causa dele, Jesus disse, passamos para o outro lado. A gente não somos abandonados, não. Jesus, ele vem ao nosso encontro e ele nos resgata, ele nos tira dessa humilhação, dessa prisão, dessa cadeia de escravidão. Jesus, ele chegou na minha vida e ele chega na sua vida também. Clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes. É isso que o Senhor tem feito na minha vida. É isso que o Senhor tem feito por mim. Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor continue sempre sobre as nossas vidas, porque a palavra também vai dizer assim, eles não rejeitam a ti, mas a mim. A gente está aqui para poder transmitir e dizer que Jesus, ele nos resgata do meio da imundície. Assim como eu vi essas mulheres mortas saindo de dentro do banheiro.
Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, qual é a escravidão que você está vivendo, não sei qual é a voz que está rosnando no teu ouvido, mas faça o melhor. Ouça a voz de Deus e apaga todas as outras vozes. Creia. Se você está chorando, se você está se sentindo desprezada, se você está se sentindo humilhada, se você está passando um processo dentro da tua casa, creia. Creia que Jesus, ele chegou, porque ele deu ordem ao vento e à tempestade. E tudo se fez bonança. Que tudo venha se fazer bonança na tua vida, no teu corpo, na tua saúde. Que o Senhor venha te restaurar, que o Senhor venha te segurar, te tirar do chão, tirar você do meio do sepulcro, do meio dos mortos, te colocar. Assim como ele fez com aquele vale de ossos secos, sequíssimo. Ezequiel profetizou. E Ezequiel, quando Deus fazia as perguntas, ele falava: Senhor, tu pode. Se você crer, você vai falar: Senhor, tu podes fazer o impossível que eu não posso na minha vida. Antes eu era um endemoniado, uma endemoniada que vivia acorrentada, aprisionada, se ferindo, me mutilando, me cortando, correndo dia e noite, subindo e descendo, montanhas, para poder aliviar a minha dor. Eu mesma me cortando para aliviar a minha dor. Ninguém me socorria, mas Jesus chegou. Olha para Jesus. E aí aquele homem foi transformado. Aquele homem foi sarado. Aquele homem foi curado. Aquele homem recebeu a presença daquela água transformadora, a água que sara, a água que cura. Aquele homem se banhou da unção, da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem recebeu novas vestes. Aquele homem recebeu acolhimento, aquele homem foi ouvido, aquele homem foi respeitado, aquele homem teve a identidade dele de volta, aquele homem, nem a dele, uma nova identidade. Olha só que coisa tremenda. Ele teve uma nova identidade em Cristo Jesus. Ele já não foi nem mais o que ele era antes de ser um endemoniado. Ele foi um novo homem transformado para a glória de Deus, para ir anunciar do milagre sobre a vida dele, falar daquilo que Jesus fez na vida dele. Será que eu e você vamos ir anunciar aquilo que Jesus tem feito em nós? Ou será que nós vamos ficar como aqueles 10 que receberam a cura daquela lepra, porém um só voltou para agradecer? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eu venha voltar todos os dias diante de Ti com gratidão, com meu coração quebrantado, Pai, falando contigo. Como é bom, Senhor, estar em Tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que Tu vens, Senhor, em minha direção, assim como o Senhor vai na direção de cada um dos meus irmãos, Senhor, na casa, Senhor, na vida, Senhor, transformando aquilo, Senhor, que está destruído, tirando das trevas, trazendo para a luz aquilo que está morto, vem ressuscitar, ter vida, para a glória do Teu santo nome, Pai. Que a graça do Senhor Jesus esteja todos os dias conosco, mesmo em momento de tempestade, de vento forte, Senhor, sabendo nós que o Senhor está no barco comandando. Senhor, agora eu te peço por cada líder, Senhor, que está de frente, Senhor, trazendo, Senhor, uma palavra, Senhor, cada pastor e pastora, Senhor, homens e mulheres dispostos, mulheres e homens que estão aí, Senhor, diante de um chamado, Pai, para poder ministrar, para poder falar, independentemente de cargo, independentemente de patente, independentemente do que seja, Senhor. Nós somos pequenos, mas Tu és, Senhor, nosso Pai. Assim como o Senhor, Deus, colocou Teu Filho nessa terra e Ele se fez pequeno para levantar aqueles que estavam rejeitados, humilhados, caídos. Assim, Deus, como João Batista, que falou que ele não era digno de atar nem a sandália de Jesus, que era necessário que ele diminuísse para que o Senhor crescesse, que seja assim em nós, Senhor. Que nós venhamos estar, Senhor, atentas, Senhor. Que nós venhamos estar, Senhor, com a nossa lamparina cheia e também com vontade de carregar essas lamparinas, Senhor, de azeite, Senhor, sobre a nossa cabeça, Senhor. Que não adianta a gente estar com ela cheia e não transbordar.
que nós venhamos estar com as nossas lamparinas acesas, com a nossa botija com reserva e que nós venhamos transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Porque a tua palavra, Senhor, é que chega, Senhor, na vida daqueles que estão sem vida, que estão achando que não tem mais jeito, por causa de alguma notícia ruim, por causa de um momento financeiro ruim, por causa de um relacionamento ruim. Senhor, quando tu chega, tudo se faz novo. Basta a gente acreditar e querer receber, Senhor, de ti, Senhor, uma nova unção, um novo óleo. Ah, Senhor, que assim seja, Pai, para a glória do teu santo nome, e que nós viemos anunciar o milagre que o Senhor fez em nós, o milagre que o Senhor faz em mim todos os dias, que é de eu estar de pé, de eu levantar e respirar o fôlego de vida, de eu estar com meus olhos abertos, de eu poder estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, fazendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor continue nos concedendo, Senhor, a tua graça e a tua paz para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor. E é isso, pessoal. Vão lá, pega a Bíblia de vocês. Se não tiver, tem um celular, tem a rede social, vai numa fonte certa, vai numa coisa que vai te trazer paz e aprenda de Jesus, porque ele quebra protocolo para alcançar uma vida, para resgatar uma dracma perdida. Que Deus abençoe. D3 Luz, Pai, Filho, Espírito Santo. Que Deus abençoe. Graça e paz, um ótimo domingo para todos.